Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Serenamente. Hoje, em um mundo em que as balanças ditam as regras, em que o espelho reflete a sua insegurança, falar sobre alimentação e transtornos alimentares nunca é demais. E para esse tema, estamos com a psicóloga especialista na área, não é mesmo, Lu? Roseli Correia. Seja muito bem-vinda, Roseli. Ela vai falar com a gente um pouco sobre essa temática e também o quanto transtornos alimentares impactam nas nossas emoções, no que a gente está sentindo, em como a gente tem para fazer, como lidar com o mundo à nossa volta. E eu não posso esquecer de falar com você para que você nos sigam nas nossas redes. No YouTube, @serenamente.podcast, no Instagram, @podcast.serenamente e no TikTok, serenamente.oficial1. Roseli, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Muito bom. Roseli, começando um pouquinho, conte para nós, por que da psicologia? Quando que você decidiu e falou, é aqui que eu me encontrei? Bom, a minha história é um pouco longa, né? Porque as decisões foram tomadas ao longo da minha vida. Eu sempre quis ser psicóloga desde a época do ginásio, mas infelizmente eu tive que dar uma pausa na minha vida profissional por conta dos meus filhos. Foi uma escolha que eu fiz. Sim. Quando eles já estavam numa idade mais adulta, e aí eu retomei esse sonho. Aí eu me formei junto com meu filho caçula. Olha só. Foi uma história muito legal. E quando eu comecei, né, a psicologia, uns anos antes, eu tinha ido levar o meu filho fazer um tratamento e eu conheci o meu professor de psicologia lá dentro, que ele falou para mim, nossa, você tem que fazer psicologia. Isso reacendeu aquele desejo e fez com que eu voltasse a pensar nisso com muito carinho. Nossa, que legal. Muito bom. Você tem quantos filhos? Eu tenho 3 e um netinho agora. Que parabéns. legal. Parabéns. E com a vovó aí, né, psicóloga. E quando que você hoje, né, Roseli, uma coisa muito importante, infelizmente nós sabemos que a saúde mental é um estigma ainda, por mais que venha sendo falado. Quando que uma pessoa deve procurar um psicólogo? Quando que tem essa indicação? O que você diria? Olha, a princípio todo mundo deveria procurar um psicólogo, né? Sim. Eu acho que seria sempre uma boa opção para você ter um autoconhecimento, né? Ter um discernimento de coisas que às vezes você julga que você faz errado, né? E ter as dificuldades ali um pouco mais amenas na sua vida. Mas quando existe a patologia, né? Geralmente quem acaba tendo esses insights é a família, né? Porque a pessoa mesmo tem uma certa dificuldade de buscar ajuda ali naquele ponto. Mas quando a pessoa chega, né, por si própria, geralmente é quando ela já está num estágio um pouco avançado e já tem muitas dificuldades ali para lidar com aqueles transtornos ou com a patologia que ela está sentindo. E a diferença, por exemplo, né? Muitos têm a dúvida do que o psicólogo faz e do que o psiquiatra faz. Então, o psicólogo, ele vai avaliar se o paciente ele precisa ou não da medicação, a princípio, né? Vai sentir como ele está, em que estágio ele está e se isso é possível tratar só com a psicoterapia ou se existe a necessidade da medicação, né? Em muitos casos, você percebe que a pessoa já está, como eu disse, que ele chega já num estágio um pouco avançado, então é necessário a medicação para que a pessoa consiga aproveitar mais a psicoterapia. Muito legal. Ótimo. E, por exemplo, isso que você traz, a pessoa demora muito a buscar o psicólogo, né? Quais seriam os fatores para essa demora, dessa busca de ajuda, da terapia, né, da psicanálise, da terapia, de uma forma geral? Primeiramente, o preconceito, né? Acho que o preconceito existe, vocês são psicólogas, vocês sabem o quanto existe ainda aquele estigma, por mais que se é falado o tempo todo dos benefícios, mas ainda as pessoas trazem na primeira consulta, poxa, eu achava que coisa de psicoterapia era de louco.
né? Tem mesmo. Muito. Essa questão, Muito, né? Eu não é sou incrível. louco, né? É uma coisa que até é estranho nos dias de hoje a gente ainda ouvir, né? Exatamente. E não entende o quanto é importante o autoconhecimento, né? Independente, eu acho que todo mundo devia fazer, né? Todo mundo devia ter esse cuidado, né? Com essa parte emocional, mesmo que não tivesse nenhuma patologia. Eu acho que é muito importante. Depois o medo, né? O medo de saber o que realmente tem. Existe ali uma dificuldade também de enfrentamento daquilo que ela sente, né? Isso é impactante para ele também. O momento em que ele tem um diagnóstico, ou mesmo que ele está em processo de cura, tudo isso é difícil para a pessoa. Enfrentar os seus problemas, né, não é fácil para ninguém. Muito importante você falar isso, muito importante. Existe mesmo esse medo, né, meninas? Mas ao mesmo tempo que eu percebo, Roseli, é assim, a pessoa, ela quer saber o que ela tem, ela chega no consultório, eu não sei pela tua experiência, pela minha, assim, me conta o que eu tenho, eu sou o quê? Eu sou border, eu sou TDAH, eu falo assim, ó, não, você é a Cris. Você tem algo que a gente pode tratar, que a gente pode olhar com respeito, mas às vezes ela traz uma questão quase como se fosse assim um alívio. Eu pertenço, é aquela situação que todo ser humano tem. Ele busca pertencimento. Então, mesmo que seja ruim, ele já se percebe dentro de uma denominação que às vezes isso pouco importa. Porque a pessoa precisa se conhecer e entender qual caminho seguir. E principalmente, né, eu acho que nesse ponto que você tocou, o quanto isso às vezes se torna uma muleta para a pessoa, né? O quanto isso faz com que a pessoa se sinta ali confortável diante daquela situação. Então, se ela tem um transtorno de personalidade, ela se segura ali dentro daquela situação para que haja uma desculpa. Uma desculpa, secundário, né? Eu faço isso porque eu tenho isso. Sim, né? Então, então, eu sempre gosto também de falar que antes de tratar qualquer patologia, né, a gente vai tratar essa pessoa que está ali, né? Então, não vamos estigmatizar ninguém com rótulos, né? O rótulo é algo muito difícil de se lidar hoje em dia, né? Porque tudo as pessoas acabam trazendo ali para a sua vida como uma desculpa para não melhorar, às vezes, né? Então, eu tomo muito cuidado nesse ponto. Você acha que isso limita às vezes, né? É bom a pessoa saber o que ela tem, porque isso traz uma responsabilidade para o tratamento, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber muito bem o momento de se colocar isso na vida dela, né? É difícil para nós psicólogos ficar ali entre essa coisa de decidir, né, o momento certo, mas a gente tem que trabalhar isso com a gente, com nós mesmos, né, para entender e identificar qual a melhor forma de você colocar isso para a pessoa. Sim, não se resumir, é o que eu sempre digo, não se resumir a um CID, né? Não se esconder atrás de uma patologia. Um diagnóstico ele é importante para trilhar ali o tratamento, né? Saber quais as melhores técnicas, abordagens, saber lidar. Não para que eu tenha um tratamento, eu tenho um diagnóstico, tudo bem, eu sou a velha história, né? Principalmente eu que sou do interior, sou demais. Nasci assim, sou assim, vou morrer assim. Morrer assim. Gabriela. Gabriela. Então, ou seja, sofrimento, né? A pessoa, ela vive naquele ciclo de sofrimento contínuo. E nesse longo período aí de experiência que você tem, Roseli, uma história, um paciente, alguma coisa que já te marcou? Tem algum caso? Tem vários, né? A gente sempre tem coisas que se destacam ao longo da nossa vida. Voltado aqui para o nosso tema de transtornos alimentares, eu tive uma paciente que ela fez uma carta de despedida para a dieta. Nossa, que interessante. A gente combinou isso durante a sessão, né? E ela escreveu lindamente. Foi uma coisa assim maravilhosa, que ela trouxe um contexto exatamente de como as pessoas se sentem mesmo, né? Dessa luta, dessa coisa da dificuldade de passar dos preconceitos que se sofre durante o período da vida. Então, acho que essa pessoa, né? Ela descreveu perfeitamente ali como as pessoas se sentem. Essa carta, você tem um trechinho dela ou não trouxe? Eu não trouxe. Não trouxe. Mas está lá nas minhas redes sociais, depois vocês podem procurar. Vai lá e confere, hein, gente, não percam. A tua rede social, aproveita e fala pro pessoal. Psicóloga
Roseli Corrêa, ponto Roseli Corrêa. Isso aí. Maravilha. E sobre as características, né, da saúde mental, os comportamentos, né, as funções da psique, o que você pode trazer um pouquinho pra gente, Roseli? Olha, a pessoa, né, hoje em dia se fala muito do que é normal e do que é patológico, né? Eu trabalho muito mais com a questão patológica. Eu tenho, os meus pacientes têm mais questões patológicas. Então, eu queria falar um pouco, né, o quanto isso atrapalha muito a nossa dificuldade ali de entender muito a proposta que você vai trabalhar com aquela pessoa. Porque, às vezes, ela chega com um intuito completamente diferente daquilo que você tem para tratar com ela. E como é que você resolve isso, né? Como é que você faz essa distinção para a pessoa? Em qual momento você diz isso para ela? Você me fez lembrar de um caso que eu atendi recente, bem interessante. Chegou um adulto jovem para mim e a queixa dele é: doutora, eu vim tratar hoje aqui a minha ansiedade em relação ao libido, né? Então eu fico ansioso e não consigo ter uma vida sexual. Mas durante a consulta eu identifiquei o quê? Que ele não tem ali aquela questão específica, aquilo é só a ponta do iceberg. Na verdade, ele é um paciente com transtorno de dependência emocional. Então, né, a causa, a base é muito mais grande. A gente percebe muito isso, não percebe, Lu, durante ali o processo de tratamento? Eu sempre digo assim, o paciente chega para a sessão com o que ele acha que é o problema dele. É verdade. Querendo que já dá o diagnóstico, né? Ele acha que é aquilo, mas assim, o que causou é tão mais embaixo. Eu falo assim, olha, a gente vai caminhar por um terreno que é sagrado, que é teu inconsciente. E eu não posso ter desrespeito. Então, não vamos ter pressa. Tudo tem um tempo, tudo tem um processo, né? Então, eu vou pedindo licença e eu vou entendendo, eu vou percebendo às vezes coisas que você não percebeu, né? E tem um porquê você não percebeu. Às vezes é porque você não está preparado. Sim. Então, no tempo certo, da forma certa, a gente vai conduzindo essa pessoa por um caminho mais leve para ela entender as razões pelas quais ela entrou nessa patologia e quais são os subterfúgios. Aí vem a parte de alimentação que ela está usando para encobrir. Então, ela não está comendo um chocolate, um biscoito. Ela está comendo a ansiedade, o medo, a dependência emocional, né? Que até vem a questão, né? Para que serve a terapia? Qual é a tua opinião, Roseli? Parece meio clichê, mas é autoconhecimento, né? É desenvolvimento da sua parte ali, do que você vive, do seu ambiente. Né? Eu, como sou da parte comportamental, é o comportamento que você tem diante das situações que você vive. Então, muitas vezes as pessoas chegam na terapia achando que vão resolver todos os problemas da sua vida. E não é isso. A gente vai continuar tendo problema. Com certeza. Né? As emoções vão continuar surgindo. Mas você vai ter que saber lidar com elas, né? A intensidade é que vai ter a diferença ali. Então, justamente, para mim, a terapia é você estar, né, consciente de que as coisas vão acontecer na sua vida, vão continuar acontecendo, e é importante que elas aconteçam, mas você saiba lidar ali, né, de uma forma equilibrada com todas elas. E eu vejo a nossa parte de psicóloga muito como uma condutora, né? A gente está ali como guardiã de histórias, condutora também ali de caminhos, ajudando essa pessoa a perceber que ela pode ter uma outra forma de encarar a vida, né? Às vezes a pessoa também ela vai colocando aquilo no inconsciente, né, por anos, porque ela não quer entrar em contato, né? Eu entendo que ela precisa falar, né? Eu sou adepta realmente à fala, você tem que falar. E às vezes a pessoa tem que ter com quem falar, né? E eu acho que o nosso papel é esse é o bom ouvinte, e com aquilo que aquele paciente traz, você dá uma direção, um direcionamento, para que ela compreenda os comportamentos dela. Então, todo comportamento, com certeza, tem alguma coisa atrás, né? Eu gosto muito de tentar entender o que leva a pessoa àquilo.
Então, como que você vai fazer isso? Sozinho é muito mais difícil, né? Quando você está com uma pessoa ali só para te ouvir, direcionada para o teu problema, né? Uma pessoa que está ali disposta, que nem você falou, tratando aquilo com muito carinho, Respeito, muito né? respeito, porque assim, também não é com qualquer pessoa que você consegue levar. Escuta qualificada, É uma né? escuta qualificada. E a gente, quando ouve, pô, dá aquela luz, né? Peraí, então alguma coisa lá atrás ficou, essa pessoa precisa entrar em contato com aquilo para ela entender, resolver e ter outro comportamento. Não é uma coisa tão simples, não é? E de repente é só ali, né? Numa sessão terapêutica que a pessoa vai conseguir entrar em contato com aquela dor que ela sublimou. Exato. Né? E uma coisa, um grande mito que eu vejo em relação à terapia é a questão de muitos acharem que a resposta é rápida. Né? Comecei hoje, semana que vem, tá tudo bem, né? Pode cair o mundo, eu vou estar pleno, zen, não vou ter raiva, tristeza. É um grande mito mesmo, Roseli? Isso é um dos grandes mitos da terapia, né? De que a pessoa vai sair melhor. Muitas vezes é o contrário, né? Ela sai muito mais mexida com tudo aquilo que ela viveu ali dentro. E isso faz com que ela tenha reflexões que ao longo do tempo faça ela melhorar, né? Mas de imediato, o que talvez ela sinta mais é desconforto. Pode doer antes de ficar bom, né? Vai doer. Porque você tá mexendo ali, né? Naquilo que a pessoa escondeu ali dentro dela. A raiz. Não quero falar disso, né? Mas exatamente, tem que falar. E sobre, por exemplo, nos processos terapêuticos, eu vejo muito no consultório, às vezes o paciente ele teve uma experiência ruim, assim como ele tem com o médico, com o nutricionista, também acontece no processo da terapia. Esses pacientes que já tiveram experiências negativas, o que você poderia dizer para eles, Roseli? Empatia, né? Você quando chega para um profissional, você vai ter que, em primeiro lugar, ter empatia com ele. Porque se você não tiver, o processo não acontece. Né? Por mais qualificado o profissional que você procurar e tudo mais, isso não vai fazer de você o profissional adequado para atender aquela pessoa. Primeira coisa, né? E não desistir. Eu acho que o importante é essa busca de uma pessoa, né? E buscar aquele profissional adequado para ele, que esteja mais condizente com aquilo que ele está querendo naquele momento. A não ser que seja uma coisa que às vezes acontece, que as pessoas vão buscar na terapia ouvir aquilo que elas querem, né? Essa é outra questão, É uma questão. Isso é muito complicado. Às vezes é isso, acontece muito disso, porque ele não está preparado, como ela falou anteriormente, e aí ele chega num processo ali que dói, e aí ele espana. Ele fala, não quero mais. É porque eu acho que, não sei qual é a tua visão e de vocês também, o paciente chega para a terapia muito no sentido de ter a psicóloga como aliada. Então, assim, vai ter momentos que a gente não vai estar aliada àquele comportamento. Porque, assim, eu preciso tirar o meu paciente de um ciclo ruim de autoabuso, no caso da alimentação, de autoabuso. Então, eu não vou me aliar à alimentação inadequada, da compulsão alimentar. Eu vou tirar esse paciente, tirar a possibilidade, né, que ele via naquilo de aplacar a dor. E a gente vê muito isso na anorexia. Na anorexia é onde o paciente mais tem problemas com o psicólogo, porque ele vai estar ali, né, trabalhando para que ele restabeleça a saúde, né, em primeiro lugar. Para que ele consiga, sim, fazer o processo terapêutico. Naquele momento, a gente tem que trabalhar o que está pior no paciente, né? E nesse momento é cuidar da vida dele. Sim. E você acha que, de repente, num sentido metafórico, a anorexia, ela entra também como a pessoa ter uma vontade, uma capacidade enorme de colocar coisas para fora dela, até o psicólogo e a terapeuta? Faz sentido. Eu acho que tem sim, né? Desistente. Na verdade, ele tem uma outra percepção de si mesma, né? Que ele está certo, o resto do mundo está errado. Claro, ele descarta o mundo. Então, um anoréxico, inconscientemente, não sei se existe essa palavra, mas eu vou criá-la agora, é um descartador. É um descartador, que é agora. É verdade.
pensa, ele descarta a opinião dos outros, descarta Sim. relacionamentos, descarta convívio, descarta a psicóloga. Por isso que tem tanta dificuldade de ter essa aderência, né? Uhum. E aí, nesse momento, a família faz toda a diferença, porque ela vai fazer esse papel, no primeiro momento. Se ele não descartar a família, né? Mas Mas ele descarta, viu? Ele descarta. descarta. Só que a família tem que ser insistente aí nesse Claro. caso, né? Sim. Ela tem que entender esse papel também. Ela tem que entender. E falando sobre a anorexia, Roseli, quais são as características para uma pessoa, levantar a bola de que pode ter um transtorno, uma anorexia nervosa? Quais são os pontos ali que a pessoa, a família deve ficar atenta? Critérios diagnósticos? Os excessos, né? Eu acho que os excessos são coisas que você tem que vigiar muito. Se a pessoa está num processo de, não posso comer nada, começa a ter dificuldade de comer na frente dos outros, começa a praticar esporte excessivamente. Então, todos esses gatilhos aí são coisas importantes para você estar percebendo. O que acontece muito? A família sempre traz ali como um ponto de normalização. Por quê? Porque o mundo, ele cobra muito essa magreza das pessoas, Sim, né? Então, tá se cuidando. Uhum. Primeiro momento, as pessoas olham como um cuidado. Tá. Só consegue enxergar quando já está num processo muito avançado, né? Que já as pessoas, porque eles escondem, né? Eles usam roupas mais largas, né? Eles não comem na frente das pessoas, ou se comem, é um comer muito delicado ali, sabe? Aquela coisa meio disfarçada. Então, tem todo um processo por trás disso, né? Que a família tem que ficar atenta justamente nas mudanças. Ou, às vezes, até existe muito uma mudança de postura. Eu vou ser vegana agora, né? Então, vou começar a usar determinados alimentos ali, né? Descarta, não come mais nenhum tipo de fritura. Escolhas, né? Então, acho que o conjunto de tudo isso é um alerta importante para os pais, para os cuidadores das pessoas ali que estão num processo de anorexia. E você alguma vez já pensou em anorexia como um sintoma? De algo que veio lá atrás? Claro, ela é um diagnóstico, né? Mas é como um sintoma. Então, quando que esse paciente encontrou nesse comportamento, né? Porque a gente precisa trabalhar o que veio por trás. Né? Então, será que ele aparece também, de uma certa forma, como sintoma? Não sei o que vocês pensam disso. Eu acredito que sim, né? Nada é solitário. Nada é solitário. Nada é solitário. Uhum. E, assim, geralmente, o que acontece com as pessoas que têm um transtorno alimentar em geral? É muita implicação do externo. O externo sempre tem aquela visão, né? Às vezes é uma mãe abusiva que fica ali regulando, né, a alimentação, o corpo, já desde uma infância prévia, né? E aí a menina fica ali naquela sensação de que ela precisa sempre estar acordada com essa mãe, porque a anorexia tem muita questão simbiótica com a mãe. Sim. Olha que interessante. É muito, muito simbiótico. Aí a mãe tem aquela identificação. Geralmente são mães, né, que têm um estereótipo muito bonito, né, tem uma cultura de cultivar o corpo, né? Então, essa magreza é importante para a mãe. Eu tive uma paciente que a mãe dela era modelo. Imagina para essa menina, né, passar por todo esse processo e ela se identificava muito com essa mãe. Nossa. É uma busca, né? É uma busca. Uma busca incessante de atingir aquele... Para receber a aprovação dessa mãe. Aprovação da Para mãe. se perceber como um ser diferente, outro ser, né? Exatamente. Não é a mesma coisa. Aí elas ficam infantilizadas, né? Elas não querem crescer. Tem muito isso na anorexia. Elas não querem crescer. Sim, ter o corpo de uma menina. O corpo de uma menina, né? Não idealizado de uma por elas, né? Sim. Por isso que existe tanto essa necessidade de se manter magra. Eu vejo, por exemplo, já aconteceu algumas vezes no consultório, né, de atender adolescentes e, por exemplo, também aconteceu em poucos dias, atendi uma adolescente e ela falou assim, doutora, eu perdi peso, é uma paciente que tem um diagnóstico de bulimia e aí com esse diagnóstico ela conseguiu perder alguns quilos e a mãe dela falou, nossa, como você está linda. E aí a própria paciente adolescente virou para mim e falou assim, mas ela nem quis saber como eu perdi o peso.
Poxa, Interessante, hein? Esse peso é muito grande, né, Roseli, em relação à mãe e à filha, essa cobrança. E é algo que tem que ter cuidado dentro de casa, né? Comentários ali. Por exemplo, que comentários dentro da própria casa que pode ser gatilho aí para anorexia, para bulimia, que você vê? Eu acho que assim, né? Primeiro, essa questão do corpo é uma coisa que a gente fala o tempo todo, né? Não se comenta o corpo alheio. Primeiro lugar, né? Não chegue para a pessoa e fale, olha, nossa, como você tá linda, você engordou, você emagreceu. Esses tipos de comentário, se evitar, já vai ser um grande avanço, né? Agora, em relação às mães, né? O que mais se tem ali é uma questão muito de buscar essa perfeição do filho, né? Aquilo que ela não conseguiu, ela transferia ali para a mãe. Eu ia perguntar isso agora, Roseli. Se a mãe pode ter algum problema e isso refletir na própria vida desse filho, né? Quer dizer, às vezes a mãe tá ali projetando no filho e aquilo afeta aquele ser de tal forma que cria um problema para ele, né? Geralmente a mãe tem um problema também. Também né? tá ali. E quando ela começa a tratar o filho, ela percebe também e começa a se tratar. Existe isso? Existe, com certeza. E se ela não chega nesse processo, dificilmente a filha consegue esse tratamento, porque elas ficam nesse embate. Nossa. Às vezes até atrapalha o próprio tratamento, né? Não, vamos trocar ali de médico, de psicólogo, porque não tá certo. Porque né? quando chega a dilema, perceber, né? aí espana também, né? Ela fala, nossa, o psiquiatra está totalmente errado, ou então a psicóloga está totalmente errada, vamos procurar outro profissional que seja melhor. Geralmente, qual a faixa de idade, assim, que costuma procurar essas meninas ou meninos, né, que seja? Tem, assim, que você percebe onde a coisa dá aquele insight? Olha, a anorexia se inicia por volta dos 12 anos. Nossa, super novas. Super novas. Mas, até a busca dessa ajuda, por volta de 15, 16 anos, mais ou menos. Então, demora bastante. Você vê que é um processo bem longo, né? Que coisa. E ninguém percebe. Você acha que elas têm esse tipo, o paciente com transtorno alimentar, especificamente os anoréxicos, tem uma dificuldade com rejeição? Porque, assim, uma crença central, eu diria, que, assim, uma crença intermediária do tipo, se eu comer pouco, ou se eu for magra, então você aceita. Só que aí, aliado com o perfeccionismo, que é inatingível, perfeição é inatingível, vem uma crença central aí de rejeição mesmo, de não merecimento ou de desamor, crença central de desamor. Eu acho que eles vivem o tempo todo pensando sobre isso, na verdade. O quanto eles não estão prontos para serem aceitos pelas outras pessoas, né? O quanto eles ainda precisam de um outro tipo de corpo, né? Para estar ali dentro dos padrões que eles desejam, porque eles não se enxergam da maneira que eles estão. E aí procrastina. Procrastina o tempo todo. Existe essa dificuldade o tempo todo de se relacionar, né? Então, eles têm muita dificuldade de se relacionar com as pessoas. Essa busca pelo peso inatingível, né? É por isso que acaba sendo um sintoma também, né? O transtorno acaba sendo um sintoma da crença central, do medo da rejeição. Então, se eu não cumprir X meta, né? Então eu não... Aliás, a cabeça deles é o tempo todo isso, né? O quanto eles ficam se cobrando ali de cumprir metas. Cumprir metas. O tempo todo. É muito sofrimento, né? É muito sofrimento. Muito difícil muito sofrimento. isso. E a melhora, o tratamento? Esses pacientes com anorexia, a porcentagem é grande dos que conseguem ficar livre dela ou não? A recidiva é grande? A gente fala em remissão, né? Na anorexia. Porque conforme eles vão ficando mais maduros, eles tendem a melhorar esse quadro. Né? Porque vão mudando as perspectivas, as necessidades, né? Muitas vezes na época da gravidez, né? A mulher, ela tem esse desejo, ela já começa a pensar
mais no outro do que em si mesmo, né? E aí tem essa mudança de comportamento, o que ajuda a melhorar. Mas o comportamento do anorexo é uma coisa que é muito difícil de se... Como é que eu posso dizer? Não é de se perceber, mas de se... de falar que realmente a pessoa está conseguindo entender que aquilo está fazendo mal para ele. Entendi. Entendeu? Porque fica muito tempo vivendo só aquilo, né? Então, tem que é uma luta o tempo todo sobre essas mudanças, né? E essa questão da fome emocional, né? Tem relação também com isso tudo, a pessoa se culpar, né? O emocional afetar essa questão da alimentação, de como ela encara sentar, quer dizer, passa a não ter mais o prazer, né, de se alimentar, vira uma tortura aquilo, vira um problema. Isso é muito difícil também, né, Roseli, para trabalhar isso, né? E o quanto a gente não percebe isso, né? O quanto a gente vai tá deixando hoje, nos nossos dias atuais, de cultivar isso, de sentar à mesa, de fazer um jantar em família, por exemplo. Né? Os rituais são importantes, até para você entender a necessidade que o outro está tendo ali, as dificuldades, né? Perceber e poder ajustar isso com menos prejuízos, né? Então, o que acontece? O comer emocional é uma coisa que muitas vezes a gente nem percebe, né? Às vezes você está aqui, passou uma raiva ali fora, você chega em casa, quando você percebe, você já comeu tudo que tinha e você fala assim, mas eu não estava com fome. Exatamente. E aí vem a culpa, né? Vem a culpa. Engraçado, né? Não é todo mundo que tem esse tipo de escape, né? Então, aí a gente volta na questão de que tem alguma coisa lá atrás, né? Às vezes a infância dessa pessoa, ela veio com esse problema já de uma mãe, um avô, alguém da família que já cobrava isso dela, né? Porque às vezes a gente fica nervosa e desconta em outra coisa, não na comida, não é um padrão, né? não é um padrão. Dos jogos, né? É importante, coisas, né? Os transtornos alimentares, eles são multicausais, então uma grande questão é a questão sociocultural. Por exemplo, um movimento que eu tenho percebido dos últimos 2 anos para cá é aquele culto à magreza da década de 80 e 90. Tá vindo de novo. Tá Você vê que tá começando, né, a vir esse movimento, que é totalmente destrutivo, né? Essa comparação às redes sociais, né? Nossa, os famosos filtros da vida, né? A vida tá muito longe de ser o que tá numa rede social. Essa comparação. Mas também a gente percebe até mudanças neuroquímicas, né? Alteração de endorfina, de serotonina, por exemplo. Nas pacientes com anorexia, existe uma hiperestimulação do lobo frontal, que tem a ver com controle, porque são pacientes muito rígidos, não são? Perfeccionistas totais. Sim. Elas querem tudo perfeito, né? E o que seria o perfeito, né, Roseli? Porque o biotipo de cada um é diferente. Com certeza. Né? Então, assim, essa coisa da perfeição, né, é mesmo o externo que vem trazendo pra gente, né? A mídia, a cobrança, porque que seria o perfeito, né, Clínia? Exatamente. Até porque cada uma, nós estamos em 4 aqui, cada uma tem uma genética diferente, né? Sim, pode ser que a gente nunca... Eu, por exemplo, acho que eu nunca vou ser uma pessoa magérrima, porque o meu biotipo não é para isso. Não é para isso. Então não adianta eu ficar buscando isso, porque eu não vou conseguir nunca. E não quer dizer que eu não vou ser uma pessoa feliz ou estar feliz com o meu corpo. E isso cria uma ansiedade muito grande, né? Porque você só vai ser feliz quando você atingir aquele tipo de corpo, né? Então, aquela busca vira uma obsessão. É uma obsessão, gente. É doentio mesmo. É doentio. Né? Então isso tudo por conta... E sofredor, né? Porque você só sofre. Só sofre. Deixa de comer. Deixa Aí quando comer. come, né? Porque tem que expulsar aquilo. Nossa, senta pra se alimentar. Não tem aquele prazer, né? De se alimentar. Isso deve ser muito triste, gente. Porque eu fico pensando, a hora da comida, né? É um dos prazeres da vida. Por isso que eu acho que esse ponto que eu toquei, das famílias terem esse comportamento tão afastado da mesa, né? Isso está trazendo ainda mais prejuízos para as pessoas. Cada vez mais, né, Roseli? Cada vez mais. Quer dizer, trocar um ritual ruim, né, que é comer compulsivo, por um ritual bom, que é estar à mesa com a família, né? Sim, sim. Contar do dia. E uma coisa que eu ia te perguntar, o mindfulness como tratamento ajuda?
Nossa, é maravilhoso. Eu sou adepta demais. Eu acho que comer, né, o Mindful Eat que a gente usa para as pessoas que têm transtornos alimentares, ele funciona demais, né? Ele tem o intuito de você perceber o que você está comendo, né? Diminuir essa impulsividade. Então, quando você começa a fazer esse processo, né, a sua mente, ela começa a diminuir esses impulsos, né, tão severos que a gente vive. Então, o Mindfulness, ele ajuda no comportamento da pessoa, né? Ele muda mesmo. Até se perceber na interação com o mundo, né? Também o mundo. Depois. É porque você vai estar aqui e agora, né? É o preceito do Mindfulness. É o poder do agora. Então, se você está aqui, se a gente está aqui e está pensando em outras coisas, nós não vamos conseguir responder para nós Nada. aqui, né? Vamos tá viajando. Isso vai fazer o quê? Vai trazer dificuldade para você trabalhar as respostas. Então, quando você vive o aqui e agora, né, você não está projetando coisas para o futuro e nem pensando no passado. Você está vivendo esse momento. Sim. E esse momento é o momento mais especial da sua vida. E você começa a modificar o seu comportamento através das suas atitudes. O aqui e agora também, Roseli. Tá se alimentando ali, mexendo no celular, não para. Hoje, cada vez mais assim, né? Você não para, né, para fazer seu horário de almoço. Você sempre está ali interagindo com alguém. Eu sou uma dessas. Que eu trabalho até enquanto eu estou, né, comendo. Minha filha briga comigo. Mãe, larga isso aí. Então, a gente cada dia mais, né, não vive o aqui e agora. Não vive. Eu acho que a Clícia pode falar melhor que eu. Enquanto você está fazendo isso, o seu cérebro não está registrando nada que você está comendo. Então, entendeu? você imagina, né? E aí a fome, ela vem, né, o tempo todo, porque dizer, você não registrou. Não registrou. Né? Você só comeu. Pois é. Aí você perde toda aquela questão intuitiva, né, de quando você realmente está com fome, quando você está com sede, né? Você vai perdendo isso já ao longo da sua vida, porque você vai, né, determinando horários para comer, porque a gente já vive num mundo louco, né? Que muitas vezes você fica longos períodos sem comer e tudo mais, e vai deixando de entender e se escutar, né? Que é a principal coisa aí, de entender qual o momento que realmente é importante para você estar se alimentando. Se você está com fome, se você está com sede, né? Então a gente vai perdendo esse intuitivo. Sobre esse comer intuitivo, que dicas você teria para a pessoa melhorar essa relação com a comida no dia a dia? Primeiro, comer atento, né? Acho que é a primeira coisa. Parar na hora que você vai comer, realmente largar as coisas, deixar o celular longe, né? Fazer com que esse momento seja um momento prazeroso, mesmo que você vá comer sozinho, né? Preparar o seu alimento ali, fazer a sua mesa, colocar uma mesa que você se sinta bem diante dela, né? Porque a gente vai se perdendo dos hábitos bons, né? Vai, na pressa come qualquer coisa, senta em qualquer lugar, muitas vezes na frente da televisão ou do próprio computador para fazer alguma atividade, né? Ou então come no carro. E como quem faz nunca diferença, comeu, né? Sim, Quem nunca, né? Quem nunca tira quem nunca. Mas, se possível, faça isso muitas vezes, né? Para que você se sinta bem com a comida. Acho que é o primeiro passo. Porque aí quando você terminar de comer, você vai ter aquela sensação de bem-estar. Verdade, isso é tão importante, gente, né? Quantas vezes a gente faz isso, né? Sim, e essa questão, né, não tem um comer intuitivo, apenas colocando para dentro, e aí nós percebemos dados aí da Organização Mundial de Saúde, que nós temos no mundo cerca de 1 bilhão de pessoas acima do peso. E aí vem os transtornos, a pessoa no desespero dessa perda, né, de peso. Que comportamentos, Roseli, que você vê que são patológicos, que a pessoa tenta compensar ali para ter uma perda de peso rápido e que é um prejuízo no dia a dia? Olha, eu acho que em questão da perda de peso rápida, né, essa coisa midiática que a gente está sofrendo hoje, como vocês já falaram várias vezes aqui, né, essa pressão. E também essa
essa entrega que as pessoas prometem, né? Faça tal e tal dieta que você vai conseguir emagrecer tantos e tantos quilos em 10, 15 dias, né? Então, isso é uma das coisas que mais a gente vê hoje em dia. Então, quando a pessoa chega até o meu consultório, por exemplo, procurando emagrecimento, né? Primeiro, eu vou entender o que ela está sentindo, né? Por que você quer emagrecer? E às vezes elas ficam um pouco nervosas, porque eu não estou satisfeita com o meu corpo, tal. Tá, mas como é que você está dormindo? Primeira coisa, né? Entender um pouco o que está acontecendo com a parte clínica dela. Sim. Né? Porque às vezes a pessoa está com alguma disfunção, né? Ela não faz anos que não procura um médico, não sabe nada da parte clínica dela e quer emagrecer. Né? Então, esse processo, ele tem que ser uma parte muito importante para que ela consiga, né, entender que esse emagrecimento vai ser uma parte da vida dela em que ela vai ter que permanecer assim para o resto da vida. Ótimo que você falou, o permanecer, porque geralmente essas coisas muito rápidas que as pessoas procuram pode até dar algum resultado, agora não se sabe e quase certeza que não vai manter. A gente falou no episódio anterior sobre o cortisol, que às vezes a pessoa fica buscando eternamente emagrecer, mas ela está tendo uma vida com tantos problemas que é uma descarga tão grande de cortisol que ela não perde peso. Não perde. Né? Então, assim, primeiro a gente precisa, que nem você disse, a parte clínica. De repente, esse é o problema, não é nem o comer. Nem o comer. Então, não adianta, não existe uma fórmula pronta para todo mundo. É um estudo de caso mesmo. Sim, muitas pessoas, por exemplo, no consultório, né, vão até mim, ou no psiquiatra, ou no endócrino, no clínico, né? Eu quero uma medicação para emagrecer, né? Então, ou se não, tô aqui aquela pessoa que está deprimida terrivelmente, que tem um quadro ali de compulsão alimentar, bulimia, totalmente instável emocionalmente, eu quero um laudo para que eu faça a bariátrica, né? Decidiu no final de semana e quer operar na segunda, né? Então, assim, sem nenhum preparo para isso. É entender, existem questões fisiológicas, se o cortisol estiver alto, se a tireoide estiver alterado, não dormir, gente. Sono, por incrível que pareça, se vocês não dormirem bem, isso pode interferir no seu peso, né? Com certeza, acho que é uma das principais causas aí, né, é dormir mal. Dormir mal é uma coisa primordial, né, para que as pessoas tenham disfunções na vida delas como um todo. E as pessoas não sabem o que é dormir mal e ter um sono ineficaz ou ter um sono eficaz. É muito diferente. É diferente. Então não é porque você dormiu 12 horas que você teve um sono eficaz, um sono reparador. Né? Você pode dormir 6 horas, 7 horas de um sono super reparador, né? E dormir 14 horas e... O que seria um sono restaurador para você? Aquele que eu acordo descansada, que eu atinjo os níveis, né, de ondas cerebrais que realmente se aprofundam e que fazem a restauração de todo o meu metabolismo, todo o meu organismo, que eu tenho uma produção adequada de melatonina, todos aqueles hormônios que... Muitos não chegam nem no sono REM. Sim. Não conseguem nem chegar no sono REM. Sim. Né? De tão ruim que é o sono. Então, o sono restaurador eu acordo realmente renovada. Bem, né? O despertar várias vezes à noite, né? Algo muito importante. Não tem pessoas que chegam pra mim que falam, não, acordo 6, 7 vezes à noite. Como, né? Não, mas eu dormi bem. Durmo bem. Eu durmo às 12 horas. Né? Ou me você... passa uma vitamina, porque senão eu tô muito fraco durante o dia. Mas não tá dormindo. Não tá dormindo, Se você não trabalhar É. isso, você não vai melhorar nunca, né? Roseli, no seu Instagram, você fala, né, que você procura separar, né, afastar o humano, né, do psicólogo, né? Como é que é isso para você, assim? Você, Roseli, e a profissional ali, quando você tá lidando com essas pessoas, a gente tem que esquecer um pouco a gente e olhar mais com o nosso olhar de psicóloga. Tem hora que dá vontade de você falar o que está pensando ali, porque às vezes a gente tem uma percepção rápida do que mas não dá para falar ainda. É difícil para você essa parte, você consegue administrar bem, porque não é sempre que a pessoa está pronta, né, para receber já um diagnóstico que ela queira, né? A gente pode até ver isso rápido, mas de repente a pessoa não está pronta ainda, né? E as pessoas querem tudo muito rápido. A gente tem que ter esse cuidado.
do momento de falar, como falar? Ah, com certeza. É assim, na verdade, o humano, né, ele não é que você vai separar, né, isso não tem como, mas você vai ter que ter um olhar mais profissional ali quando você está, até para você não ser atingida, né, porque quando você sai de uma sessão difícil, se você se coloca ali muito, se doa demais, né, o paciente tem que levar o problema dele embora, porque se eu chegar no final do dia, tive 10 atendimentos e trazer os 10 casos para minha vida. O que você vai fazer, né? O que eu vou fazer? E claro que muitos deles impactam a gente. Não tem como, né? Não tem separar completamente. Não tem. Tem horas que você se pega pensando num paciente, né? Você fala, você acorda de manhã, você fala assim, fulano vai fazer uma entrevista hoje, como é que será que ele vai sair e tal? Não tem como, né? Como é que você lida com isso? Você fica... Olha, eu lido bem, eu tento, né, sempre estar com a terapia em dia, em primeiro lugar, né, que isso é importante, não esqueçam disso. Psicólogo precisa fazer terapia também. Psicólogo precisa fazer terapia, todo mundo precisa. Outra coisa é trazer, né, essa percepção de que você está ali e que você não é capaz de resolver tudo na vida de ninguém. Né? Nem mesmo na sua. Porque existe essa, né? Porque a gente fica sentindo aquela obrigação de, às vezes, uma frustração, porque a pessoa precisa querer, né, Roseli? Claro. A gente tá ali dando o caminho, mas, gente, 90% é a pessoa. Com certeza. Às vezes você passa as tarefas para a pessoa fazer e tudo mais, mas, né, você dá a medicação, a pessoa não toma, e aí chega no outro dia no consultório, fala, poxa, eu não fiz nada. Como que você vai saber se ele poderia melhorar ou não? Sim. Né? A dificuldade é difícil. O que eu sempre falo, gente, não precisa fazer tudo. Faça o que você consegue. Eu não consegui andar 30 minutos, ande 5. Aquela coisa, faz o seu 1%, né? Faça o seu 1%. O Valdir que fala muito, né? Aqui do estúdio. Você fez seu 1% de hoje? Exatamente, isso já tá... Sabe, você vai perceber que o seu corpo vai trazendo essas mudanças, vai aceitando melhor essa mudança de comportamento, né? Precisa começar. Precisa começar, lógico. Porque depois parece que não, mas você vai caminhando um pouquinho mais, né? Você vai a segunda milha, né? Os 2%. E, gente, tem que começar de alguma forma. E não vai ser confortável nunca. Quando você vai pra academia pela primeira vez, você se sente confortável? Dói tudo. Dói tudo. Na semana seguinte, você já tá com a mesma percepção? Claro que não. Na terceira semana, você até começa a gostar daquele lugar, né? Você fala, poxa, até que não é tão ruim. Não é tão ruim, né? E quando vai passando o tempo, você fala, poxa, tive tantos resultados, foi tão importante pra mim, ainda bem que eu não me abandonei. Né? Então, se abandonar é um problema muito difícil que a gente tem, né? Isso é lindo, um comportamento. É verdade, você não pode se abandonar, não pode, gente. Porque não tem ninguém que possa fazer por você o que você tem que fazer. Né? Infelizmente, não tem profissional da saúde que possa fazer isso por você. Não existe comprimido, não existe injeçãozinha, não tem milagre. Bem que a gente gostaria, né? Mas não existe. Não existe, não tem jeito. Esse processo da autossabotagem. Às vezes a pessoa, para ela não entrar no movimento, ela estabelece ali metas inalcançáveis, né? Então eu falo que não é nem uma autocobrança, é quase um autoflagelo do tanto que ela exige, o que você trouxe. Se eu não correr 30 minutos, então 5 minutos para mim não serve. É ter essa flexibilidade cognitiva, fazer o que está ao meu alcance, trabalhar naquilo que eu tenho controle, né? Tanto que o estoicismo fala sobre isso, né? Eu vou sempre o quê? Eu vou me preocupar naquilo que está no meu poder de resolução. Sim, exatamente. Exatamente. E aí a questão da terapia, né, Rô? A gente tem que ter isso aí como uma meta de vida, né? Eu acho que é muito importante mesmo nessa caminhada. E, assim, quando você fala com essas pessoas, né, a felicidade para elas conseguem definir isso, como que elas enxergam essa felicidade. É uma coisa que elas a questão da bulimia, né, da anorexia, quando elas estão dentro desse processo, é difícil elas enxergarem a felicidade? É muito difícil, né? Primeiro porque as pessoas, elas pensam na felicidade como um todo, né? Elas acham que só vão ser felizes, como eu disse anteriormente, quando elas alcançarem esse objetivo delas.
né? Ou pode ser também na questão material, né? Ou emocional, amorosa, sentimental, né? As pessoas sempre têm essa percepção que a felicidade é uma completude, né? E não, na verdade a gente tem momentos felizes na nossa vida. Os momentos felizes, né, eles vão trazer essa força para fazer esse 1% que você falou anteriormente. Sim. Né? Se você se permitir sentir isso, você vai conseguir dar abertura para outras áreas da sua vida. Porque a vida não é só aquilo, né? A felicidade, ela não está você não precisa estar com 100% em todas as áreas, porque a gente nunca vai estar. Né? A gente sempre vai ter alguma coisa na vida que precisa melhorar. Então, assim, é um trabalhar, né? A terapia vai te trazer isso. Porque a gente precisa ser grato por aquilo que a gente consegue. E eu acho que, às vezes, a pessoa não consegue nem ser grata. Né? Ela não enxerga nada de bom se não for do jeito que ela imagina. A rigidez. A rigidez. E uma questão importante é sabermos diferenciar o que é felicidade do que é alegria. O que é alegria. Né? A alegria é aquele estado momentâneo. Nossa, eu comi o meu chocolate predileto. Eu estou muito alegre. Né? Agora, a felicidade não, ele é um estado constante. Eu posso ter trabalhado o dia todo, alguém me fechou no trânsito ali, mas eu estou feliz, eu sou uma pessoa feliz. Alegre, eu estou alegre. Né? Então, existe essa grande diferença. E às vezes as pessoas têm muita dificuldade de diferenciar isso, né? A alegria, aquela alegria momentânea da felicidade, né? A felicidade realmente é um estado que você vive, né? E que você pratica ele. Você tem que praticar a felicidade, né? Através dos seus hábitos, dos seus costumes, das formas como você se trata, do que você trata os outros. Isso vai trazendo. A gratidão é uma delas, né? O quanto você se sente grato em relação a tudo que você tem. Às vezes, as pessoas chegam para mim, né, quando estão num processo de depressão e falam, poxa, por que eu, tendo tudo que eu tenho, mesmo assim eu não sou feliz? Né? E a gente vê muito isso, pessoas que têm muito, mas não conseguem ser felizes, né? Então não são coisas, né? Então, mas será que elas não são felizes ou elas não são alegres? Aí é que tá, né? É muito... O que vem primeiro? Ovo a galinha? Vem a desconexão, né? A pessoa se desconecta, ela não sabe nem quem ela é, ela não sabe o que está sentindo. Então, assim, na tua opinião, qual é a diferença de transtorno alimentar, compulsão alimentar, ou comer compulsivo e de ali uma fome momentânea ou exagero momentâneo? A diferença total, né? Porque a pessoa, quando ela tá com um comer momentâneo, ela tem um comportamento. Vamos supor, você vai numa festa. Quem que vai numa festa e não quer experimentar todos os docinhos que tem lá na mesa? Quem não faz uma loucura? Quem pega não pratinho, né? Fica com vontade, né? Você tem aquela necessidade ali. Lógico, você não tá aguentando mais, mas você fala, poxa, vou comer, né? Você dá aquela exagerada. Agora, uma pessoa que tem um comer compulsivo, ela vai comer até ela não aguentar mais. Até uma dor. Até sentir a dor abdominal, né? É um sintoma ali que ela não consegue controlar. Você acha que tem um pouco de masoquismo nisso? Tem, né? Tem sim. Mas ela não percebe. Não, é inconsciente. Por isso que o processo de tratamento... Ela chega até a estar num transe, entendeu? Jura? Sim. Ela só consegue voltar assim quando ela não está aguentando mais, que está doendo, né? As pessoas comem alimentos crus, frios, congelados. Não acredito. Então, existe um exagero muito grande na compulsão. E na compulsão alimentar, você já pegou caso de pessoas que se alimentam de bizarrices do tipo bituca de cigarro, alguma coisa assim? Eu nunca peguei. Mas tem? Tem. Tem um transtorno, que é o transtorno da pica, né? Que é comer alimentos não nutritivos. Não nutritivos. Por exemplo, eu tive uma experiência de uma paciente que comia plástico, né? Então já teve. E o caso mais assim intenso que eu já conheci foi de um paciente que ele tinha questão de comer lâminas e já passou por dezenas de cirurgias de intestino e ele tinha essa questão, né? Então é um transtorno também. Tá tem dentro muita mulher, né? Durante a gestação come tijolo, massa de vidro, cabelo tem bastante, cabelo, né? Petilomania também, né? Isso, pra esconder.
Então, e também é encarado como transtorno alimentar, É um né? transtorno alimentar, né? Transtorno São alimentar. vários tipos, né? Nós temos a anorexia, a bulimia, o transtorno restritivo, Sim. né? Por exemplo, comum, né, no paciente autista, com TEA, que tem algumas restrições. É. Né? Então, são vários tipos aí. E uma coisa interessante que eu lembrei, lembrando da felicidade que nós comentamos, eu não sabia. Existe o ranking mundial de felicidade. Né? E aí tem os 3 primeiros países lá mais felizes, né? Por exemplo, Finlândia, Dinamarca, Islândia. E eu fui ver, né? Onde que está o Brasil? Meu Deus, deve estar lá. Uma vergonha. Somos aí, né? A posição 44ª, né? E aí me faz pensar, por que que o brasileiro, com tantas riquezas naturais, né? Um povo que é tido como, né? Amoroso, tudo, não tem essa felicidade, Roseli. Né? O que que você percebe aí que aumentou a tristeza? O que que a gente percebe sermos chamados o país mais ansioso do mundo? Que pode estar interferindo? Eu acho que justamente essa cultura beleza, né? Porque nós temos uma necessidade muito no outro. Deixamos de ter essa profundidade na nossa vida e viver o nosso aqui e agora. Né? Viver em mindfulness, né? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente está se afastando cada vez mais. Então, o brasileiro, ele tem uma necessidade muito grande de mostrar para o outro que está feliz, né? Que tem essa felicidade, mas, na verdade, quando ele se percebe, ele se vê muito ausente de tudo isso, de fato. É entender que a beleza, ela não está só no físico, No né? físico, exatamente. Existe a beleza em todos os aspectos, né? Parâmetros do ser humano, né? E uma coisa importante é nós entendermos essa questão da obesidade, que é uma doença crônica, porque eu vejo muito, principalmente na gordofobia, né? Vários mitos e preconceitos absurdos, né? De, por exemplo, uma pessoa acima do peso ser considerada, é porque ela não preocupa com a saúde dela, é porque ela não se ama, ela não quer se cuidar. É um transtorno, né? É uma doença crônica, progressiva e com alto índice de se retornar. Então, assim, essa conscientização social é muito grande, porque existe muito esse preconceito, não tem, Roseli? Existe demais, né? O tempo todo você acaba vendo insultos, né? Dificuldades que as pessoas obesas passam, né? Nos lugares, o quanto eles são hostilizados, né? Isso é uma realidade, né? Exatamente. Tem dificuldade, às vezes, de se sentar nos lugares, né? Não tem lugares adequados. E o quanto isso é cobrado deles, né? O quanto isso você é preguiçoso, né? Você não se não tem autocuidado, né? Você não tem autoestima, tem várias coisas ali, né? Que vão trazendo a pessoa para se denegrir, de deixar ela ali numa situação em que ela acha que ela não é capaz, né? E ela vai se escondendo cada vez mais atrás da gordura, né? Sim. Cada vez, e tem um simbólico muito grande disso, né? O de esconder ali, no caso, por exemplo, da obesidade, vou me esconder atrás do tecido adiposo, da gordura, e na anorexia também, eu vejo a questão do me esconder porque eu quero sumir, principalmente nos casos de abuso. Nos casos de pacientes, Roseli, com bulimia, anorexia, é de certa forma comum eles relatarem para você algum histórico de algum tipo de abuso? Nos transtornos alimentares, em geral, sempre existe uma questão de abuso. Não são todos, claro, mas muitas vezes se traz aí essa questão, né? Até porque, assim, como a Clícia bem falou, o se esconder através disso é justamente para que o outro não desperte um desejo. Isso que eu ia comentar. Às vezes a pessoa é para se esconder mesmo, para que ninguém se interesse por ela. Exatamente. E ela, nossa gente, começa a agir assim. É muito forte o simbólico disso, né? né? Muito forte. O quanto isso atrapalha a vida da pessoa. A vida da pessoa. E existe algum índice da pessoa, então, sair da anorexia, bulimia e ir para vigorexia? Não só para vigorexia, mas para qualquer outro tipo de transtorno. Entendi. Às vezes até da anorexia para compulsão alimentar, entendeu? Eles transitam entre outro aí. Entendi.
Bom, anorexia é outro fala problema, pra né? gente um pouquinho sobre a data que é comemorado o Dia da Conscientização dos Transtornos Alimentares e qual a importância desse dia. Eu acho que é importantíssimo, né? Porque a gente falou disso o tempo todo aqui, se fala disso muito e ainda, mesmo assim, se tem tanta dificuldade de entender e buscar ajuda, como a gente falou no começo do pod, né? O quanto isso é difícil. Então, ter um dia dedicado só para estar olhando para isso, né, vai fazer com que mais pessoas sejam atingidas, né, alcançadas e façam, né, a sua percepção, ou então que outras pessoas percebam e vejam e ajudem os seus filhos, os seus amigos. Uma rede de apoio. Uma rede de apoio, porque exatamente. Isso é sempre importante, a rede de apoio. Porque já é tão difícil a sociedade, né? Se você não tiver uma rede de apoio próxima, fica impossível essa pessoa ter um bem-estar. Conseguir Né? lidar, É né? muito complicado isso, né? Principalmente porque eu percebo que os transtornos alimentares, geralmente eles não vêm sozinhos, eles têm comorbidades. E, por exemplo, na anorexia, na bulimia, na compulsão alimentar, que outros transtornos psicológicos que acompanham junto, que é comum vir junto? Acho que um dos mais comuns é o borderline. O borderline, né, e a bipolaridade também, Sim, né, o transtorno afetivo bipolar, ele também vem forte, né, nesse sentido, e às vezes os dois juntos, né, então são coisas que você tem que, a gente fala, perceber e o que está sendo pior naquele momento, né, e tratar aquilo primeiro, porque também é uma dificuldade, claro que a gente, nesse sentido, a gente sempre prioriza o risco à vida da pessoa, né, e aí depois vem as outras coisas, né, para se tratar, para se cuidar, para melhorar. Roseli, deixa eu te perguntar, qual é o dia que é comemorado o Dia Mundial da Conscientização? É dia 2 de junho. 2 de junho. 2 de junho. Devia ter mais divulgação disso, né, Roseli? A gente precisava falar mais sobre isso. Principalmente nas escolas. Nas escolas, devia quanto ter. é comum de pacientes na vida adulta ou adolescentes, né, eles comentarem do bullying que eles sofreram ali na escola. O quanto isso vai reverberando ao longo da vida desse indivíduo, né? O quanto impede ele de alcançar tantas coisas por causa desse transtorno, né? Exatamente. E a divulgação, né, ela precisa ser feita para que exista menos preconceitos, né, para que as pessoas parem de fazer bullying com os outros através do corpo, né, e diminua essa cultura, né, de que o corpo precisa ser esse ou aquele. Né? Cada um tenha o seu e cuide bem dele, né? Isso que é importante. Né? Exatamente. A saúde tem que estar acima de qualquer coisa, não importa. Porque a pessoa sacrifica a saúde para ser ideal, né? De entrar nesse ideal. E essa coisa da vida ser cada vez mais rasa, né? Eu acho que a futilidade que a gente vê, a verdade é essa. Aquela perfeição, né? A futilidade das coisas vai levando a isso. A pessoa não se importa em massacrar o outro, né? Então não tem aquele valor da vida, né? Da pessoa como um todo, não só um corpo, né? O que a pessoa é. Então isso traz, né, infelizmente, para o mundo da gente, né, essa coisa do bullying, de você machucar o outro, né, é uma pena, né, é uma coisa cultural mesmo. Falta de empatia de muito empatia, grande, né? Eu gosto muito de ler os comentários das pessoas, porque eu trabalho com comportamento e eu preciso entender como as pessoas estão se comportando, né? E às vezes eu me surpreendo ainda. Eu falo, como que as pessoas podem falar, né, uma coisa dessa para outra, ali num comentário? Como elas são cruéis mesmo, né? Chegou um índice de crueldade mesmo ali, né, naquela resposta. É uma forma de ferir a outra, né? E o quanto isso você fala, nossa, não, né? Foi uma pessoa só, não, é recorrente. Ali várias pessoas têm a mesma opinião. É isso mesmo, gente. Pois é, gente, a gente está chegando no final, um assunto desse maravilhoso, né? Roseli, você quer falar mais alguma coisa que você entenda que seja relevante, que você gostaria de falar? Pensa que muitas pessoas estão assistindo isso hoje,
né? Acho que toda oportunidade que a gente tem que ser muito bem aproveitada. Eu falo que esses vídeos salvam vidas, eu não canso de falar, porque de repente está chegando hoje para uma pessoa que está ali sozinha, não tem às vezes nem família, e ela ouve isso, puxa, né? Você quer falar, fique à vontade, tá? Né, primeiramente eu gostaria de agradecer vocês aqui, né, a oportunidade de ter vindo até aqui, né, falar sobre esse assunto tão relevante e dizer para vocês, né, que estão em casa, que percebam, se olhem, se permitam, né, a ter essa percepção de que o outro não é aquilo que você precisa ser, né? Ter as suas próprias necessidades e ir em busca daquilo que é bom para você, não para o outro. Maravilha. E mais uma vez conte para nós onde podemos encontrá-la, os seus atendimentos, como são realizados. Bom, atualmente eu só estou fazendo atendimentos online, né, para o Brasil e para o mundo, né, e minhas redes sociais é psicóloga.roseli, né, e hoje eu não tenho site, mas estou lá nas redes sociais, quando vocês precisarem de tirar alguma dúvida, alguma coisa, eu fico à disposição de vocês. Ótimo. Muito obrigada, Roseli. Sempre você acrescenta, viu? Obrigada. Pra gente dizer aqui, ó, gente, a gente não se importa em comer um docinho de vez em quando. Então a gente preparou uma lembrancinha para você, Roseli, do Serenamente. Gente, um docinho. Eu amei estar com vocês. Esse docinho vai ser comido com muito prazer, com muita atenção plena, né? Lembrando de cada momento que a gente viveu juntos aqui, que isso que é importante na vida, né? A gente dá prioridade para os nossos momentos. Ai, a gente tá que muito linda! feliz. Olha, é muito bom ter você, outros que vieram aqui. Olha, tem sido uma experiência maravilhosa. É muito bom a gente ouvir, né, que existe uma esperança. E assim, só gratidão, né, Lu? Só gratidão. Por essas pessoas que têm vindo aqui no Serenamente. E a gente deseja que teu trabalho seja próspero, viu? Obrigada. Que você possa levar essa mensagem para muita gente. É muito importante ter pessoas como você que se especializaram nesse assunto de transtornos alimentares. Eu vejo isso, é muito sério, atinge muita gente. Então, assim, olha, muito sucesso, que você seja iluminada. Obrigada. Viu? Que você leve essa mensagem assim, se precisar voltar aqui, Ótimas pode vezes. chamar, que aqui é o nosso cantinho. Obrigada, viu? pessoal. Muito obrigada. Nós, psicólogas, temos uma vida muito solitária, né? Nós, às vezes, não conseguimos falar para muitas pessoas. Então, esse espaço é muito importante para que essa divulgação se amplie muito mais. E é teu espaço agora. Obrigada, gente. Ai, que bom. Não Fico tenha tão medo. feliz. Queremos falar de novo. Vamos falar de novo. Pode sempre. Né? Lu, fala das nossas redes de novo. Nossas redes sociais, que eu não sei, é a Vânia que sabe, eu vou falar da minha, tá? É assim, A ó. Vânia cola também. Mas A Vânia sabe, eu não. Então, a minha rede social é @si.lumanesco. Preciso falar para vocês, porque senão vai me dar bronca. Então, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e nossas redes sociais. Peraí que a Vânia vai colar. Vamos lá. Nós estamos no YouTube, no @serenamente.podcast, no Instagram, @podcast.serenamente e no TikTok, serenamente.oficial1. E eu tenho o meu canal lá no YouTube, que é o @voavoapassarim, que é um projeto também para cuidar de você que passou por algum abuso, que está sofrendo violência doméstica, tem algum transtorno. Nós somos uma equipe multidisciplinar. O que eu não souber, eu vou procurar a Roseli para te ajudar. Nós somos um grupo aqui de especialistas para te ajudar. Tá bom? Fique à vontade, vai lá no meu canal também, curte, compartilhe os vídeos que temos lá. A Clícia vai passar agora o dela, que também é importantíssimo. Isso aí. Eu estou no Instagram, também no TikTok,
e está como doutora Clícia Pereira Marques. Vai lá, curta, porque vai ter muito conteúdo e já quero aqui dar um spoiler bem ali, um delicadinho para vocês, que o nosso próximo episódio estamos com uma convidada fantástica e vamos abordar temas como, por exemplo, autoestima. Será que isso é importante, hein, menina? Muito. Não perca. Muito obrigado e um forte abraço.